Olá, bem-vindos e bem-vindas, um bom dia a todos. Eu sou Denise Barbosa e estamos aqui, mais uma vez, do estúdio da McKinsey em São Paulo, para mais um McKinsey Talks. McKinsey Talks já se consolidou como um espaço para conversas ao vivo com os maiores experts do mundo sobre temas relevantes para a agenda de negócios e o assunto de hoje está uma delícia. O tema é MASP em expansão, criando um museu de referência na América Latina. Estamos recebendo aqui hoje, está aqui ao meu lado, Heitor Martins, que é sócio sênior da McKinsey e diretor-presidente do Museu de Arte de São Paulo, o MASP. Bom dia, Heitor. Denise, bom dia. Prazer estar aqui hoje, não como McKinsey, mas como presidente do MASP. Posição diferente, mas muito bacana. Excelente, prazer todo nosso. Temos aqui também a Juliana Siqueira de Sá, que é diretora vice-presidente do MASP. Bom dia, Juliana. Bom dia, Denise. Bom dia, Heitor. Bom dia a todo mundo. Prazer estar aqui para dividir com vocês essa novidade, um pouquinho do que antecedeu a ela. Bom dia a todos. E também está aqui o Fabrício Dori, que é sócio da McKinsey em São Paulo e lidera a prática de digital design na região. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Denise. Bom dia, Heitor. Bom dia, Juliana. É um prazer estar aqui e falar desse assunto. Eu, como designer, estudei História da Arte, então é um prazer aqui falar do MASP junto com vocês. Bom dia. Maravilha. Vai lembrar que você de casa, você pode mandar perguntas a qualquer momento, utilizando o campo que fica à direita na tela ou embaixo, logo abaixo, caso você esteja usando um celular. Participe, a participação de vocês é fundamental aqui para a gente. Vamos conversar com o Fabrício, com você. Perfeito, obrigado, Denise. Bom, a gente está, como eu estava falando, a gente está aqui falando do MASP, da história, né, do que vem acontecendo nos últimos anos. E o MASP foi fundado em 1947 pelo Assis Chateaubriand e o Pietro Maria Bardi. E está no prédio que é da Lina Bobardi, que é uma arquiteta incrível, tem vários outros prédios pela cidade e mobiliário, enfim. Então tem uma história cultural bastante importante. E o MASP, que tem a maior coleção de arte europeia fora da Europa e dos Estados Unidos, então um museu de importância internacional. Por outro lado, passou por alguns momentos de altos e baixos na sua história, inclusive uma situação financeira um pouco complicada no passado. E a gente queria começar a nossa conversa, temos bastante coisa para falar, mas entendendo um pouco dessa visão geral desse processo. O que aconteceu, né, como foi essa mudança até agora? Obrigado, Fabrício. Olha, acho que é importante talvez começar, as pessoas não realizam o que é o privilégio de ter um museu como o MASP em São Paulo, no Brasil, né? De fato, essa é uma das coleções de arte europeia mais completas que existem fora da Europa e dos Estados Unidos, seguramente é a mais completa no Hemisfério Sul, e uma coleção que seria impossível de ser construída hoje, não só pelo custo dela, que é uma coleção que é valiosíssima, mas porque obras deste calibre só se tornaram disponíveis no momento do pós-guerra, em 1945, após 1945, quando a Europa estava completamente destruída. E o Assis Chateaubriand, junto com o Bardi e a Lina Bobardi, tiveram a visão de construir o MASP, construir um museu em São Paulo, né, e partiram num processo grande de aquisição dessas obras-primas, né? O MASP teve, a partir de então, um papel muito importante na formação cultural brasileira. Ele não só pegou essa coleção e tratou essa coleção de arte europeia com a importância que ela tem, mas a inseriu num contexto da formação da cultura brasileira, trazendo também arte popular, trazendo outras manifestações. Foi o primeiro museu a expor arte indígena, ainda nos anos 60, né? E com isso foi criando um espaço que vai além da coleção e que está no imaginário de todos os brasileiros. Muitas vezes, quando a gente pensa em São Paulo, a gente pensa no prédio do MASP como símbolo da cidade, né? Agora, Fabrício, como todas as instituições, ela passa por altos e baixos, certo? As instituições, elas têm isso, né? As instituições longevas têm essa característica. E nos anos 2000... o museu passou por um momento muito difícil. Ele vinha, né, por um processo de envelhecimento da governança. O Chateaubriand faleceu, o Bardi faleceu. Quer dizer, muitas das pessoas que vinham no museu começaram, né, se afastaram um pouco da sociedade. O museu teve que fazer uma grande obra de reforma nos anos 90, que também prejudicou um pouco as finanças. Então, o museu chega no final dos anos 2000 numa situação financeira bastante difícil, né? E foi nesse momento que nós, eu, Juliana e um conjunto de outras pessoas, entramos no museu em 2014 com o intuito de recuperar o museu, fazer um processo de transformação, de recuperação desse verdadeiro gigante que estava morrendo afogado numa poça d'água, né? E o processo foi um processo de abertura do museu para a sociedade, de engajamento da sociedade. As pessoas gostam muito do MASP, então havia um desejo de recuperação.
E esse processo foi muito bem sucedido, certo? Nós temos um museu hoje que é muito saudável sob o ponto de vista financeiro e que acredito que está cumprindo de uma forma muito plena o seu papel, né, no meio cultural brasileiro. Perfeito. E esse ponto da questão financeira, eu queria entrar um pouco mais a fundo e entender. No período de 13 até 16, o faturamento quadruplicou e, na verdade, eu acho que deve ter até crescido até mais nesses últimos anos. E isso não se faz, você tem que fazer mudanças importantes ali de gestão financeira. Quais ensinamentos ou quais lições saíram desse processo que podem ir também para a gestão de empresas com uma característica de empresa privada, por exemplo? Olha, eu acho que exatamente como ocorre nas empresas, certo? O pilar fundamental é você entender, né, qual é a proposta de valor que você tem para oferecer para o público, né? Qual é o benefício que você traz para a sociedade, né, o que você oferece. E no caso do MASP, certo? Isso é muito claro, né? Nós falamos, é uma instituição de referência, não é de referência a partir da sua coleção e de referência no seu papel histórico dentro da formação da cultura brasileira e de referência na programação. Quer dizer, esse desejo de criar, né, uma instituição que oferecesse uma programação realmente de qualidade, de excelência para a sociedade, tá? Para o público brasileiro de uma forma geral. E a partir dessa visão, né, e da articulação de por que os elementos que o museu tem, né, as vantagens competitivas, de uma certa forma, para usar uma linguagem empresarial, da sua coleção, do seu prédio, da sua história, como que isso poderia ser articulado para entregar esses benefícios para a sociedade, né? Então, esse é o primeiro pilar. O segundo é um pilar de transparência, certo? Um pilar de, puxa, nós temos aqui, essa é a gestão, esse é o modelo, uma proposta de profissionalização e transparência de gestão. E o terceiro, uma verdadeira abertura para engajamento com a sociedade de uma forma mais ampla. Nós criamos um conselho conta com 80 pessoas de referência na sociedade, nós estendemos os programas de patrocínio, né, e desenvolvemos programas de relacionamentos profundos, verdadeiras parcerias estratégicas com grandes empresas, certo? Criamos programas de engajamento do público, através de programas de amigos, patronos, né? Perfeito. E eu diria que são esses três elementos que são presentes na vida empresarial. Certo? Uma visão clara de proposta de valor, certo? Uma transparência, certo? Né? E uma gestão baseada em princípios e uma abertura de engajamento com a sociedade, com a comunidade. Perfeito. Juliana, o Heitor mencionou a questão da governança, né, da gestão, e a gente fala muito atualmente de você ter um conselho diverso, né, e ajudar a gestão, ainda mais aqui, que você tem uma característica cultural, enfim, tem vários aspectos aqui na gestão do MASP. Me fala um pouco da governança e da gestão do museu hoje. Quem faz parte do conselho? É um conselho diverso? Você pode contar um pouquinho mais para a gente? Sim, eu acho que um dos pilares dessa nossa gestão é exatamente a governança, né? A gente tentou se espelhar muito nas instituições americanas, que são instituições privadas, estão um pouco mais destacadas das oscilações públicas de governantes, então o Lincoln Center, o MoMA. Então a gente importou aqui e trouxe aqui, conseguiu colocar as nossas características dentro disso. E como que funciona hoje? É como se fosse quase uma SA. Você tem uma grande assembleia de pessoas que estão lá, associados permanentes, que participam só uma vez por ano na aprovação de contas. E você tem aí sim um conselho deliberativo, como o Heitor mencionou, de 80 membros, os 3 representantes da cultura nas 3 esferas. Esses 80 membros, eles estão lá porque eles representam a sociedade, eles são uma membrana que nos aproxima da sociedade. Então, a gente tem arquitetos, empresários, advogadas, intelectuais. A gente tenta fazer com que eles, de fato, consigam endereçar todas as questões que nos são importantes e que nos são caras. Mas o que é muito importante também é que isso a gente fez em 2014, mas quando a gente começou a olhar para dentro de casa, a gente falou, a gente precisa ir além disso. Então, a gente fez um comitê para a gente revisar a nossa missão. A missão só tinha sido feita, na verdade, ela tinha sido feita na década de 50. Trouxemos pessoas, inclusive, de fora do Brasil, com a ajuda da McKinsey, que foi quem foi o grande mediador, que foi quem nos ajudou a conseguir chegar onde a gente queria. E depois de 9 meses de trabalho árduo, a gente chegou numa nova missão, e acho que as 3 palavras que são as mais importantes da gente e que se refletem não só na nossa governança, mas principalmente nas pessoas que estão lá no dia a dia, é a gente ser múltiplo, diverso e plural. Então, nossa programação está calcada nesses 3 pilares, as pessoas que trabalham no museu, elas estão dentro desses 3 pilares e a nossa governança também.
e a transparência que é fundamental, né? Qualquer empresa tem balanço publicado nos maiores jornais de circulação, você consegue acessar qualquer tipo de movimentação que ela faz, as instituições culturais não são assim. A gente tem tudo totalmente transparente, a gente tem reports, a gente manda relatório de atividades todos os anos para todos que nos apoiam, do amigo que faz a doação a R$140, a pessoa que entrou no projeto de máxima expansão. Que eu acho que essa transparência também e a limitação de mandatos, que é outro ponto muito importante, então quer dizer, você não está lá para sempre. Você está lá enquanto você estiver contribuindo e você só pode ficar lá por um número X de tempo para que a gente consiga oxigenar e renovar e para que as próximas pessoas consigam levar essa instituição que vai sobreviver a todos nós por muito, muito tempo de uma forma muito saudável. E qual a estrutura de governança hoje? A gente tem o presidente, vice-presidente, vocês fazem essa função? Como é que é a estrutura? A gente tem um conselho deliberativo, que se reúne 4 vezes ao ano, então é como se fosse uma assembleia de uma SA, não está lá no dia a dia, que é o presidente Alfredo Setúbal e a vice-presidente é a Geise, com esses outros 80 membros, mais os 3 representantes da cultura. E a gente tem a nossa diretoria estatutária, que o Heitor é presidente, eu sou vice-presidente, a gente tem alguns outros diretores, e isso aqui seria quase um conselho de administração de uma SA, mas muito ativo. A gente se reúne semanalmente e, na verdade, eu e o Heitor, a gente fala todo dia com os diretores executivos que sim têm cadeira lá, estão sentados à frente, estão endereçando as questões do dia a dia. Então, é uma estrutura muito semelhante à estrutura de governança de uma SA, mas ela é muito diferente porque esse conselho de administração que seremos nós, estamos ali na gestão do dia a dia, a gente não deixa passar nada para que a gente, de fato, consiga alcançar todos os resultados que a gente está atrás já há 7 anos. Perfeito. E existe um plano de metas? É feito dessa forma? Quer falar sobre isso, Heitor? Ou eu posso... Uma curiosidade. Posso falar. A gente tem um planejamento de longo prazo, né? Hoje em dia a gente começa a planejar as exposições e o ciclo cultural com quase 5 anos de antecedência. Então, a partir desse planejamento do que a gente quer fazer no plano, na atividade fim, que é o plano cultural, nós fazemos uma visão orçamentária de longo prazo, né? E depois desdobramos isso num orçamento para o ano seguinte e por incrível que pareça, nós somos muito disciplinados na execução orçamentária. Né? A gente revisa o orçamento a cada 3 meses e tem bastante disciplina e responsabilização pelos orçamentos. E é uma coisa muito interessante porque, inclusive, a área cultural abraçou muito a ferramenta orçamentária, a visão entende a importância, né, de você gerir os recursos do museu de uma forma consciente, até para poder fazer mais. Né? A gente criou até um app para que a gente consiga antever os erros que acontecem hoje no presente, para que eles não se repitam e que a gente consiga acompanhar cotidianamente quais são os gastos, em que frentes eles estão e que todos nós tenhamos acesso, não só o pessoal que está lá do dia a dia, mas a diretoria artística. Então, é uma forma muito disciplinada de gerir os recursos, até porque eles são recursos da sociedade, ainda existe um pouco de recursos públicos, então a responsabilidade é ainda maior na gestão e no financiamento das atividades do museu. Gestão digital. Né, e ainda tem gestão digital, graças ao Heitor aqui. Eu acho que é interessante, se alongando um pouco na questão de gestão, como com disciplina, com atenção, você consegue fazer ganhos significativos. Né? A nossa conta de luz hoje no museu, ela é 40% do que ela era há 7 anos atrás. 40%. Nós reduzimos em 60% o nosso gasto de energia através de programas de conservação de energia, através da troca de iluminação por LED, melhorias nos sistemas de refrigeração e também através de uma gestão mais ativa da nossa conta de luz, migração para o Mercado Livre e assim por diante. Então, você vê que com disciplina de gestão você consegue atingir resultados muito significativos. E a mesma disciplina que eu acho que também acaba afetando as receitas, né? Quando a gente entrou lá, acho que é um exemplo muito interessante, a lojinha faturava R$150 mil. Em 2019, pré-pandemia, a nossa lojinha faturou 4 milhões e 500. Então, isso aqui é uma gestão de produtos, é uma gestão financeira, é uma gestão estratégica, que da mesma forma que todas as grandes empresas, vocês, os seus clientes têm, a gente tenta também replicar isso de uma forma um pouco menor, mas com as mesmas ferramentas no museu. Perfeito, perfeito. E, obviamente, não podia deixar de tocar nesse tema, assim, para fazer isso tudo você precisa ter gente muito boa, talentos, né? Como é que é o processo de conseguir bons talentos, manter bons talentos, reter talentos? Como é que isso funciona? Como é que vocês buscam talentos? Como é que uma pessoa vai ao MASP e tenta, né, buscar uma função no MASP, por exemplo? Como é que funciona a questão do talento e a gestão de talentos? Quer falar? Eu vou falar? Eu acho, a gente entrou no museu que, como o Heitor bem mencionou, estava envelhecido. Aquelas pessoas estavam há muitos anos, existia até um certo parentesco entre elas, né? A gente vai ali
vamos aqui, a gente faz daquele jeito e tal. Então, acho que a primeira coisa que a gente fez foi olhar um pouquinho para essas pessoas e entender quem seriam os profissionais que poderiam ocupar aqueles cargos e que a gente poderia otimizar ao máximo a geração de resultados. Então, hoje a gente tem uma curadoria com grandes nomes, né? O Adriano Pedrosa é um dos maiores nomes da arte hoje no mundo, a gente pode dizer, é o nosso diretor artístico. Em todas as outras áreas, a gente vai atrás de currículos. Então, o nosso financeiro tem uma pessoa da GV, a gente busca, obviamente, diversidade, a gente tenta abrir as vagas internamente para dar oportunidade de crescimento, vamos dizer assim, orgânico de quem está dentro de casa, mas os nossos critérios são os critérios de qualquer instituição séria que acredita em resultados. Na minha área, por exemplo, eu tenho gente de Harvard, tem gente da GV, tem gente da USP, e são pessoas que são muito engajadas com a cultura, porque elas sabem que o resultado financeiro que elas vão obter não seria o mesmo se elas estivessem no mercado privado, mas elas estão tão imbuídas, tão motivadas de fazer parte desse projeto, que eu diria que é o projeto mais importante da cultura dos últimos, sei lá quantos anos, que elas, assim, abraçam a causa, trabalham como se estivesse trabalhando em uma outra instituição, e a gente consegue reter esses talentos. Esses talentos estão lá, muitos deles, desde que a gente entrou, são pouquíssimas as pessoas que vão embora, e as que vão é muito mais porque a gente formou e o mercado as pede, assim, principalmente na área da diretoria artística. Então, acho que, inclusive, a gente tem um papel de formação de novos profissionais para o meio artístico, para o meio cultural, que é muito, muito relevante também. Acho que, construindo um pouco em cima do que a Juliana falou, a maior parte das instituições culturais no Brasil, elas têm uma filosofia de terceirização muito forte. Então, elas têm normalmente uma equipe pequena, mais focada nas operações, e elas contratam consultores de fora, elas contratam empresas para fazer a produção. Quando elas têm que produzir um livro, elas trazem freelancers para desenhar o livro e assim por diante. Nós partimos de uma filosofia muito diferente, certo? Quando nós estávamos começando, nós tivemos uma conversa com o Glenn Lorry, que é o diretor-geral do MoMA, e ele falou, olha, é muito importante você desenvolver as capacidades dentro da instituição. Porque se você terceiriza tudo, essas capacidades, o aprendizado fica sempre fora. E você não evolui. Cada vez você replica exatamente o mesmo processo, né? E nós levamos isso muito a fundo. Então, nós temos um museu que faz exatamente o oposto. Nós temos uma equipe curatorial muito grande, nós temos mais de 30 pessoas na área curatorial, e nós temos como um princípio que tudo que a gente faz, todas as exposições que nós fazemos, nós curamos. Nós podemos até fazer isso em parceria com outras instituições, mas os nossos curadores, a nossa equipe está sempre na liderança daquele processo. Igualmente, nós criamos uma editora. Acho que é seguro dizer que hoje o MASP é a maior editora de livros de arte do Brasil, certo? Seja em número de publicações, seja em volume, né, em número de livros publicados, né, em edição, na tiragem da edição. Tá? E, de novo, nós criamos essa capacidade dentro. Nós temos a nossa equipe de design, nós temos os nossos editores, e isso foi muito importante. Muito importante por quê? Porque ele permite o aprendizado. Então, quando a gente faz uma exposição, a gente faz um livro, né? A pessoa que fez aquilo, ela está ali, ela está aprendendo, e na próxima edição, no próximo livro, na próxima exposição, ela vai fazer melhor, porque ela vai poder usar o aprendizado que ela teve ali. Tá? Isso é uma diferença enorme. E a segunda é a formação de profissionais, né? O Brasil é muito carente de profissionais com profundidade, especialmente em áreas mais técnicas, como a área museológica, né? Então, nós estamos criando, como a Juliana falou, uma escola, de uma certa forma, para a formação de profissionais, que vai não só melhorar o MASP ao longo do tempo, mas vai também alimentar outros museus, outras instituições. E só para dar um exemplo, nós temos uma curadora nossa que se juntou à equipe da Pinacoteca. Então, nós temos a nossa chefe de acervo, saiu do Brasil para virar chefe de acervo do Getty, em São Francisco. Tá? E isso já é um reflexo desse processo de formação de profissionais que nós temos feito, né? Heitor, queria falar um pouquinho sobre o prédio novo, que o MASP anunciou há pouco tempo a construção de um prédio novo, fica ali do ladinho. Queria que você falasse o objetivo disso aí. Olha, Denise, eu acho que a verdade é que o nosso prédio da Lina, o nosso edifício Lina, que é o edifício atual, ele ficou pequeno para o tamanho do MASP, né? Acho que o museu, apesar de ele ser uma obra-prima da arquitetura, o edifício sede, referência em São Paulo, ele é um edifício que foi construído nos anos 60, ele tem uma série de limitações e ele é pequeno. Hoje, menos de 1% da nossa coleção é exposta. Nós temos poucas áreas para exposições temporárias, nós temos uma restrição de público, né? Quando nós fizemos Tarsila do Amaral em 2019,
nós, de uma certa forma, chegamos próximos ao limite de capacidade do museu, de 700 mil visitantes, 700, 800 mil visitantes. E quando as filas eram sempre enormes. As filas eram sempre enormes. E quando a gente olha museus mundo afora, em Nova York, em Paris, em Londres, a gente vê que os grandes museus eles operam na casa de 2, 3, 5 milhões de visitantes. Né? E nós falamos, São Paulo merece um museu com capacidade de abrigar 2 milhões de visitantes, com uma infraestrutura capaz de trazer exposições de fora, né? Ter um museu realmente de ponta. E foi assim que surgiu o projeto MASP em expansão e a construção do edifício Pietro Maria Bardi, que nós estamos lançamos há 15 dias atrás. Maravilha. Ô, Juliane, como é que vai financiar? Como é que o MASP vai financiar essa obra? Então, isso eu acho que é a parte que é a mais interessante, né? Faz parte do DNA do MASP a contribuição da sociedade, né? Quer dizer, o MASP, quando foi fundado lá na década de 40, foi vamos dizer, uma mobilização muito grande a partir do trabalho do Chateaubriand, do Bardin, que é aquela história, né? A gente é obrigado a dar de volta para a comunidade. Então, quer dizer, o empresariado, os paulistas contribuíram. Hoje, se você vai ao MASP, nos Cavaletes, você vai ver atrás que família que ajudou a adquirir aquela obra. E acho que muito também imbuídos dessa necessidade, né? A gente está precisando de notícia boa, eu acho que as pessoas têm que, de fato, dar de volta para a comunidade delas. A gente foi atrás de uma captação totalmente privada, sem nenhuma lei de incentivo, sem nenhum recurso público, e a gente conseguiu aqui engajar diversos doadores, famílias, e hoje a gente está na casa aqui dos 19, estamos quase terminando aqui o nosso ciclo de captação, com recursos todos privados, para que a gente consiga fazer isso de uma forma absolutamente independente, para que a gente consiga também resgatar, vamos dizer, a ideia dos nossos fundadores lá atrás, que é a ideia de que a gente está em São Paulo, como o Heitor falou, essa instituição ela é absurda e as pessoas esquecem que ela está aqui, e nós, como paulistas e brasileiros, somos obrigados a dar continuidade a projetos culturais. A gente não pode ficar sempre dependendo do que o poder público vai fazer. Eu acho que a gente tem a capacidade, e o maior reflexo dessa captação é a capacidade de nós, como sociedade privada, conseguirmos alcançar qualquer tipo de resultado que vai ser esse projeto maravilhoso que a gente deve lançar no final de 2024. Maravilha. Agora, Heitor, comenta um pouquinho para a gente sobre a arquitetura desse projeto. Olha, Denise, essa é uma pergunta, nós quebramos muito a cabeça sobre esse tema. O Heitor virou praticamente um arquiteto depois disso. Eu acho incrível o prédio Lina, o prédio Pietro, e serem conectados. Isso é uma coisa poética também. Exatamente. Desculpa, Heitor, vai lá. Mas nós quebramos muito a cabeça com isso, certo? E a nossa primeira intuição era fazer uma obra, um novo marco da arquitetura, né? E naquele momento nós fomos falar com o Paulo Mendes da Rocha, e convidamos o Paulo para fazer o projeto do prédio. E ele falou, Heitor, eu não quero construir ao lado do edifício da Lina. Tá? Ele falou, aquele é o espaço da Lina Bobardi, né? É a obra-prima dela, certo? Ele falou, eu não quero ser melhor do que a Lina, porque o que eu vou fazer, né? Querer competir e ser melhor do que a Lina? Eu não quero ser melhor que ela, mas eu também não quero ser pior do que a Lina. Então ele falou, olha, é importante você buscar uma arquitetura ali que não compita com o edifício sede, com o edifício Lina Bobardi, mas que traga que preencha todas as lacunas técnicas e tudo que você quer em termos de programa, né? E foi isso, a partir desse diálogo, isso pautou todo o desenvolvimento do nosso projeto. E a gente tem algumas imagens, talvez valha a pena passar, começando por esse croquis, tá? Que mostra os dois edifícios, o edifício Pietro, que é o novo edifício, e o edifício Lina, que é o edifício original. E a primeira característica que você pode notar é que o edifício Pietro é exatamente o volume do edifício do Lina colocado de pé. Tá? E as pessoas não notam isso, é uma pequena sutileza, mas os dois volumes eles se complementam, né? E os dois estão desgarrados do chão. Tá? Então, isso é uma pequena homenagem à Lina Bobardi. Né? Certo? O edifício Pietro ele está desenhado como um bloco, um monolito vertical, e ele vai ser bastante neutro para, na verdade, realçar a arquitetura do edifício Lina. Né? E os dois edifícios vão estar conectados por um túnel que vai passar debaixo da Avenida Paulista. Não é um túnelzinho estreitinho, não. É um túnel de 8 metros de largura que vai passar debaixo da calçada e da faixa de ônibus e vai conectar os dois edifícios pelo primeiro subsolo. Tá?
Nós vamos, então, poder transferir para o novo edifício a entrada. Hoje a entrada está ali dentro do vão livre, né? E você tem aquelas estruturas temporárias. A entrada vai passar a ser feita dentro do novo edifício, certo? As pessoas vão entrar pelo térreo, vão descer por uma escada e ali você vai ter a bilheteria, a loja e já a conexão com o túnel, certo? Tá? Essa é a composição, nós estamos passando algumas imagens. Aqui você vê claramente o túnel, certo? Passando ali no nível da Avenida Paulista, certo? Tá? Essa é uma visão da saída do túnel no edifício Lina, no edifício antigo. E qual é o programa do novo edifício? Certo? O programa do novo edifício ele é inteiramente dedicado a atividades museológicas. A gente pensou se deveria ter espaços de escritório, deveria ter espaços de locação, ter um modelo multiuso do edifício, porque, afinal de contas, o museu necessita recursos. Mas nós falamos, olha, é um privilégio você poder construir um prédio ao lado do original e nós temos a obrigação de fazer com que esse prédio seja inteiramente dedicado à atividade fim do museu. Então, nós criamos um prédio de 9 andares para cima, tem 3 subsolos. Esses 9 andares, eles têm 2 andares, um andar que é dedicado à escola. O MASP tem uma escola desde 1950, mas nunca teve salas de aula. Então, nós vamos ter um andar dedicado à escola com 8 salas de aula, e essa aqui é uma visão do andar da escola. Tá? Nós vamos ter um andar inteiramente dedicado ao ateliê de restauro, para cuidar da nossa coleção. A gente já tem um ateliê de restauro, mas ele é pequeno, certo? Então, nós vamos ampliar o ateliê de restauro e vamos ter esse andar. Acabou? Tá? E nós vamos ter uma série de andares de salas expositivas, que a gente está sem imagem aqui, tá? Mas eles são 5 andares de salas expositivas que são extraordinárias. Elas são salas expositivas com pé direito duplo, todas elas têm 6 metros de altura, né? E sem nenhum pilar. Né? Então, vai ser um espaço de exposição muito nobre, inclusive com qualidades técnicas melhores do que a do edifício atual, que foi construído e inaugurado em 1967. E aqui, acho que só para agregar alguns pontos que eu acho que são super relevantes, acho que além da gente aumentar em 66% a área expositiva, esse prédio ele endereça várias limitações que o edifício Lina hoje possui, né? É um edifício que tem mais de 50 anos, então a gente tem muitos desafios com relação a conservação, controle de temperatura, segurança. A gente não tem docas de desembarque de obras, então quer dizer, uma obra que é emprestada, ela acaba sendo desembarcada ali no vão livre. Então, esse novo edifício, ele não só está, de acordo com todas as normas mais exigentes de controle de incêndio, de segurança, como todo esse projeto arquitetônico, a película metálica, a eficiência energética, vão endereçar também toda a questão de sustentabilidade, de conservação, de luminosidade. Então, a gente vai fazer um state-of-the-art prédio aqui em São Paulo, que vai conseguir estar no nível de qualquer instituição recém-lançada fora do Brasil e que, dessa forma, também nos permita receber obras que hoje a gente não consegue por conta das limitações de um edifício de 50 anos. Então, esses aspectos que parecem corriqueiros, técnicos, na verdade, eles foram muito trabalhados, muito estudados, para que a gente realmente inaugure um prédio que esteja mais do que acima da média do melhor que existe fora do Brasil. Então, esse acho que é um ponto também super relevante e que a gente tem procurado endereçar. Impressionante, impressionante. E eu queria conectar um tema que é o tema da experiência digital, né? E como é que se utiliza a tecnologia. Você falou da utilização da tecnologia na gestão, a gente está falando do edifício. Eu queria conectar os assuntos e entender como é que vai ser utilizada a tecnologia, ou como é que é utilizada a tecnologia hoje, né, na gestão, em outras áreas, marketing talvez, ou a própria experiência, e como é que vai ser usada a tecnologia no futuro, na evolução do museu agora com o novo prédio. Como uma boa advogada, eu passo a palavra para o Heitor Martins. Não é a minha área. Olha, Fabrício, de uma forma geral, o mundo dos museus e das instituições culturais não é um mundo muito avançado na frente digital, certo? Tá? Ao longo dos últimos anos, nós fizemos uma série de progressos, a gente investiu muito na digitalização e dos processos internos, certo? Com uma série de coisas, inclusive um sistema de controle do acervo, né, que foi completamente reformado, modernizado. Depois nós criamos um site novo, nós hoje temos todo o processo de venda de ingressos e agendamento feito digitalmente, e hoje, inclusive, a nossa bilheteria está praticamente sendo transformada numa bilheteria totalmente digital. Tá? E a gente fez alguns progressos muito importantes no engajamento, vamos dizer, do público através de mídias digitais, né? De mídias sociais.
Quando nós entramos em 2014, o museu não tinha Instagram. Hoje ele tem quase 800 mil seguidores no Instagram. E só para dar uma ideia, esse é um número comparável aos maiores museus do mundo, certo? Ele tem mais seguidores que o MoMA de São Francisco, que o Getty, que o FISI, certo? Quer dizer, nós estamos já numa camada que é de liderança global em termos de engajamento em mídias sociais, né? Isso faz muita diferença, isso permite uma mobilização, um diálogo contínuo. A gente tem experiências muito interessantes em mídias sociais que não são programas unicamente unidirecionais de comunicação, né? Por exemplo, nós criamos, o Adriano Pedrosa criou há um tempo atrás, um conjunto de campanhas onde você, cada semana, publica uma obra e pede para que as pessoas desenhem essa obra, façam obras inspiradas nela e submetam os seus desenhos, e é um mini concurso, né? E toda semana a gente recebe mais de 1000 desenhos de volta e tem essa seleção. Então, são processos inovadores de engajamento. E agora, dito isso, é uma área onde a gente imagina muitas possibilidades a futuro, né? Nós fizemos um trabalho com o Google há uns anos atrás, e uma das ideias, por exemplo, era poder geolocalizar o visitante quando ele chega no museu. Tá? Ou seja, você chega no museu e entra na internet, quando você entra para se conectar lá, e a gente registra, Denise, o seu percurso dentro do museu. E a gente vê, em frente a cada obra que você parou, quanto tempo você ficou. E a hora que você sai do museu, nós podemos mandar para você um e-mail com as imagens de todas as obras que você viu, com o histórico dessas obras e fazer sugestões. Olha, na sua próxima visita, vimos que você ficou bastante tempo parada no Monet, deixa a gente sugerir para você este roteiro, onde você vai ver outros artistas da Escola de Paris que podem te interessar. Então, por exemplo, isso melhoraria muito, enriqueceria muito, né, a visitação, o engajamento com o público. Esse é só um exemplo do tipo de ideias que a gente tem olhando para frente. E também leva a vocês o conhecimento do que o público está gostando, o que não está gostando, para vocês até se planejarem para... E muda a relação da pessoa com a arte mesmo, né? Você pode entender, receber informações específicas sobre o que você gosta, o que você não gosta. Enfim, muda a tua relação com a arte, que hoje é uma coisa... A experiência do museu é muito estática, né? Muito. Juliana, desculpa. Eu ia falar que tinha só outras 3 coisinhas que eu acho que também a gente acabou fazendo a nossa gestão, que uma é a digitalização do acervo, né? A gente tem grande parte das obras já em alta resolução. A gente também criou ferramentas também digitais em que, apesar do acervo ser gigante, são 12 mil obras, você em menos de 1 minuto consegue localizar exatamente fisicamente onde ela está. Quando a gente entrou era assim, 5 dias vão abrir as gavetas. Então hoje a gente tem um controle muito intenso e enfim, de novo usando instrumentos digitais para que a gente consiga isso. E a gente tem, com as limitações possíveis, tentado também usar isso para a gente entender quem são os nossos públicos. Eu acho que isso ainda tem que caminhar muito, mas é uma outra ferramenta digital que a gente tenta entender se é a primeira vez que ele veio, se não é, como que a gente engaja depois, qual é o tipo de controle. Mas isso aqui acho que a gente tem muito que caminhar, mas a gente deve estar muito mais à frente do que a maior parte das instituições. Juliana, desculpa. Eu ia só fazer um último comentário sobre digitalização. A Juliana falou do Museu Múltiplo, Diverso e Plural, e um exemplo de como isso se reflete nos pequenos detalhes do nosso museu. Todos vocês já foram a museus ao redor do mundo e você tem o audioguia, né? Uhum. E tipicamente o audioguia é uma pessoa praticamente narrando a visita toda ao museu, né? Nós optamos por montar um modelo de audioguia que é fundamentalmente diferente. Cada obra é narrada por uma pessoa diferente e normalmente é narrada por uma pessoa do público. Então nós temos crianças falando da experiência dela com o Monet, certo? Nós temos, né? E por aí vai, certo? Pessoas da comunidade falando sobre uma determinada obra, né? Você traz a diversidade e o público para dentro da experiência de visitação, né? Nossa, que delícia. Ô, Juliana, tem muitos museus no mundo que tem, tipo, por exemplo, o Museu da Moda, que é um braço do Metropolitan, né? E o MASP também já abriu ao público em 2015 o seu acervo de moda. Eu queria que você falasse para a gente se vocês têm ideia de fazer algumas outras iniciativas baseadas nessa, por exemplo, de abrir também outras formas de exibição para o público. Na verdade, a moda faz parte do museu desde 1951. 51, maluco generoso comprou toda a coleção Dior, fez um desfile no museu. Dizem que é o primeiro desfile de moda na história do mundo dentro de um museu. Inclusive, encomendou um vestido do Salvador Dalí, que a gente até exibiu alguns dias atrás. A gente tem um projeto de moda que já completou 4 anos. Estamos já no nosso
quase na finalização dele. São parcerias entre artistas e estilistas que são lideradas por um curador. A primeira curadora adjunta foi a Patrícia Carta, depois a gente teve a Lilian Patti, agora a gente está com a Rainara Negreiros. Então a gente tenta também trazer essa diversidade, essa pluralidade para essa coleção. Cada um desses anos, 15 a 20 looks foram formados e no final de tudo isso a gente vai fazer uma grande exposição de moda e arte dentro do museu, que são looks de parcerias entre estilistas e artistas contemporâneos. Então, quer dizer, a moda faz parte do DNA do museu, a moda continuará. A gente, em 2016, fez a nossa exposição da coleção MASP Rodia, com 90 looks daqueles artistas, então, contemporâneos, com aqueles estilistas, então, contemporâneos. São frentes que, para a gente, são importantes, que acabam também respingando, de certa forma, em frentes de captação. Porque a gente fala muito do Met Gala, a nossa festa não é um Met Gala com essa acepção, mas a gente, todo ano, a gente faz um grande evento beneficente, que eu diria que, guardadas as proporções Brasil e Estados Unidos, é um Met Gala e que a gente traz líquido por museu R$1.200.000. Então, assim, são iniciativas que acabam se refletindo não só na formação do acervo, que é uma das maiores heranças que uma gestão pode deixar, assim como o acervo vamos dizer, bibliográfico, mas também são ações que impactam diretamente o nosso orçamento e, por sermos uma instituição privada, cada uma dessas é muito relevante para a gente. Então, sim, estamos atrás de todas as frentes. Então, podemos esperar outras inovações também. Com certeza. Excelente. Fabrício, quer falar mais alguma coisa ou posso ir para as perguntas da audiência? Pode, para as perguntas. Que já estão chegando perguntas aqui, tá, gente? Então, eu já vou passar aqui para... Tem uma pergunta aqui para você, Juliana. O Conselho Deliberativo tem poderes de decisão semelhantes a um Conselho de SA ou apenas advisory? Não, ele é um conselho deliberativo e o estatuto tem lá todas as situações que são submetidas para a deliberação deles. Então, existem alçadas, mas tudo que é de competência dele está previamente previsto no estatuto, assim como o estatuto de uma SA. Você tem a diretoria executiva, que toma as decisões corriqueiras, e as questões que estão naquelas alçadas vão para o conselho, que é o mesmo caso aqui. Só que a gente tem esse layer da diretoria estatutária, que seria mais um conselho de administração e que está mais nas decisões do dia a dia. Mas ele sim é um conselho deliberativo com as questões de alçada previstas em estatuto. Heitor, tem uma pergunta que você já falou um pouco sobre esse assunto, mas de repente você quer complementar. O museu é como uma empresa? Quais são as semelhanças e diferenças? Olha, Denise, o museu tem uma semelhança com a empresa na medida em que ele precisa ser bem gerenciado, precisa ser gerenciado com responsabilidade, com profissionalismo, com talento de qualidade, com processos estruturados, com uma boa governança. Então, essas semelhanças se aplicam muito, né? Mas o museu tem uma diferença muito grande de uma empresa, certo? A empresa ela tem um objetivo de criação de valor, de geração de resultado financeiro. Esse não é o objetivo do museu, né? O objetivo do museu é trazer impacto para a sociedade, é trazer uma experiência para o público, é você formar, contribuir para a formação da cultura, é você publicar livros, né? Então, não adianta o museu ter uma saúde financeira e ter um monte de dinheiro se ele não está levando uma boa experiência para o público, se as exposições não são boas, se a programação não é uma programação de referência, né? Tá? O dinheiro numa instituição cultural, ele é um meio para você atingir um fim, que é o desenvolvimento da programação. Juliana, uma pergunta aqui, olha. O MASP é um museu privado sem fins lucrativos. Pegando aí já o gancho. Quem que é o dono? Ou quem são os donos? Como é que ele é organizado hoje? O MASP é uma instituição privada sem fins lucrativos, é uma associação sem fins econômicos, com um fim público, né? Que foi o que o Heitor falou. Na verdade, a nossa atividade, fim é exatamente causar situações de impacto, é trazer cultura, é questionar. Não existe um dono. E aí eu falei dos mandatos que eu conversei aqui com o Fabrício. Como que funciona? A gente tem uma estrutura de 80 pessoas, esses mandatos, eles são cerca de 25% vencem por ano, para que a gente não tenha uma perda muito grande de conselheiros num mesmo ano. E todos os anos vão entrando novas pessoas e essas 80 pessoas que são esses conselheiros são os grandes guardiões dessa instituição. Então, essa instituição não está na mão do Heitor, não está na mão do Alfredo, não está na minha mão. Essa instituição está na mão dessas 80 pessoas, mais os 40 associados que participam das assembleias, e que isso aqui vai ser sempre oxigenando. Então, não existe um dono e nunca vai existir um dono. Por isso que ele vai ser perene, por isso que ele tem essa possibilidade de caminhar, essa longevidade, porque ele não depende de um. Muitas instituições na cultura são muito ligadas ao seu fundador, muito ligadas ao seu mecenas, aquele que instituiu e doou. Isso aqui tem prazo de validade. Esse modelo de governança, e essas são cláusulas pétreas, tá? Isso é muito importante. São cláusulas pétreas que não podem ser mudadas nem em assembleia. Esse modelo de governança é que nos permite ter essa perenidade e essa tranquilidade que, com essa oxigenação, o museu vai viver aí pelos próximos séculos. Esperamos. Excelente. Talvez só
complementar 2 pontos que acho que são muito importantes na nossa governança. Nós temos limites de mandato, então nenhum de nós vai se perpetuar dentro do MASP, seja os conselheiros, sejam os diretores, eles podem ficar no máximo 12 anos dentro da instituição e aí as pessoas têm que sair. Isso é muito importante para forçar a renovação. Certo? A gente vê em outras instituições um processo de envelhecimento, as pessoas entram e ficam lá para sempre. Certo? Aqui não, né? Nós criamos um mecanismo que força as pessoas a saírem. A segunda coisa é que os nossos, seja o conselho, seja a diretoria estatutária, ela é contributiva. Todos nós fazemos anualmente uma contribuição econômica significativa para o museu, é parte da regra do jogo. E isso é muito importante para ajudar o museu, mas é muito importante também para mudar a relação, né, do conselheiro, do diretor com a instituição, porque você deixa claro que essas pessoas estão ali para servir a instituição e não a instituição para servi-los, né? Isso é uma mudança muito importante de cultura que a gente introduziu e que está se provando um diferencial do MASP. E contribuição essa sem nenhum benefício fiscal, é verba livre do bolso dessas pessoas. Eu até ia pegar o gancho aqui e perguntar das doações. Um tema que a gente falou e acabamos não tocando. Como é que é a questão das doações hoje? Qual o percentual vem de doações? A gente sabe que no Brasil a cultura das doações não é tão prevalecente quanto no exterior, por exemplo. Olha, Fabrício, nós não somos mais convidados para nenhum jantar. As pessoas atravessam a rua quando encontram com a gente. A gente janta entre a gente, eu, Heitor e a Fernanda, ninguém convida a gente para mais nada. Não, mas acho muito bacana. Eu acho que a gente quebrou um grande paradigma, né? Hoje a gente tem uma rede de apoiadores enorme, sem benefícios fiscais, como eu falei. Representa cerca de 20% do nosso orçamento, mas o mais importante é que é 20% na contribuição financeira direta. Só que a contribuição indireta, que são as empresas, que representam cerca de 50%, 70% são indicação desses 20%. Então, não só eles contribuem diretamente, sem incentivo fiscal, para o nosso orçamento, mas eles se engajam, arregaçam a manga e nos ajudam a abrir portas para que as pessoas jurídicas que nos apoiam também entrem e façam e tenham essa relevância tão grande no nosso orçamento. Eu acho que só para dar uma ideia, nós, nesse momento de pandemia, com toda essa confusão, nós estamos arrecadando cerca de 200 milhões de reais de doações de pessoas físicas sem incentivo fiscal para a construção do prédio, né? Então, como a gente começou um pouquinho mais tarde, vou esticar um pouquinho o nosso horário, que eu queria passar uma pergunta que veio da audiência para você, Fabrício. Olha, arte e design sempre estiveram muito interligados e hoje está cada vez mais clara também a relação entre design e sucesso de empresas. Como os museus brasileiros ajudam na evolução do design e do pensamento criativo no país? Boa pergunta. Eu acho que talvez uma coisa que design traz para as empresas muito, né? Eu acho que a arte também traz para as pessoas é a capacidade de se fazer perguntas, né? Eu acho que a gente está vivendo uma época em que a gente está muito orientado a ter resposta para tudo, né? A gente está vivendo esse conflito em que todo mundo tem uma opinião e uma resposta para alguma coisa já pronta, né? E eu acho que o design nos ajuda a fazer perguntas e a arte nos ajuda a fazer perguntas. Talvez seja esse o paralelo. Fora que é muito interessante você conhecer de arte e estudar a história da arte, enfim, acho que tudo isso tem a ver com design também e o impacto cultural. Mas acho que talvez essa abertura, né, e se surpreender, né, e fazer perguntas talvez seja o paralelo. A gente queria muito agradecer, Heitor, Juliana, Fabrício, pela presença aqui. Você de casa, já queria te convidar a vir visitar o MASP, não precisa esperar ficar pronta a obra nova. E se você estiver longe, até você vir, vai se engajando nas redes sociais. Fora o Insta, tem alguma outra rede? Você lembra de cabeça? Tem o Facebook também. E o próprio site do museu, masp.org.br. Então é isso aí, gente. Vamos engajar enquanto a gente espera a obra tão linda ficar pronta. Então, mais uma vez, obrigada. A vocês de casa também, muitíssimo obrigada. Quem enviou as perguntas também, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui com a gente. Para você conhecer a agenda completa do McKinsey Talks, vá a mckinseytalks.com e lá também você vai ter disponível essa sessão de hoje e também as anteriores, tá, gente? Tá a agenda, as sessões anteriores e essa de hoje vai estar lá pronta na segunda-feira. E quem gosta de podcast, quem gosta de ouvir por áudio, essa sessão também e todas as outras também estão disponíveis no Spotify. Um ótimo fim de semana, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.